Olá pessoal, no último vídeo disponibilizado aqui no nosso canal, eu expliquei um pouquinho mais sobre o CAPM, Capital Asset Pricing Model, em que um dos intuitos desse modelo era dar um pouco mais de previsibilidade de como ações, ativos deveriam se comportar ao longo do tempo. Era uma tentativa de tentar dizer o que seria um retorno justo para cada tipo de ação de acordo com o risco sistemático que essa ação representava. Então, antes de assistir esse vídeo, eu até recomendo que vocês cliquem aqui para assistir o vídeo anterior, porque grande parte do que eu vou falar no vídeo de agora foi explicado anteriormente. Pessoal, apenas para lembrar, o modelo do CAPM ele era definido em que o retorno esperado de uma ação seria igual ao retorno dos títulos de renda fixa mais o risco sistemático que uma ação ou cesta de ações representa, vezes o retorno do mercado, menos o retorno da renda fixa. No último vídeo, eu utilizei como taxa de renda fixa um pouco dos títulos prefixados de aproximadamente 10 anos no Brasil. Essa é a prática comum utilizada nos Estados Unidos, títulos prefixados do governo americano para daqui a 10 anos. Muitas pessoas utilizam a taxa Selic. Ambas as metodologias são válidas, embora eu prefira usar um pouquinho mais a parte prefixada. E lembrando que nesse pedaço aqui, é o que a gente chama de prêmio de mercado, ou seja, o quanto o mercado como um todo de renda variável retorna sobre o mercado de renda fixa, ou a taxa de renda fixa, taxa livre de juros e por aí vai. Se vocês lembram bem, no último vídeo eu falei que o nível de previsibilidade que o CAPM, o modelo KPM, dava para as previsões era de cerca de 70%. Ou seja, ao longo do tempo, muitas pessoas que utilizavam, profissionais que utilizavam o modelo CAPM para tentar entender como ações ou cestas de ações deveriam se comportar ao longo do tempo, perceberam que por mais que ele pudesse dizer muito, ele não conseguia explicar tudo. Como é que duas ações com mais ou menos o mesmo risco sistemático, o mesmo betas muito similares, tinham retornos que poderiam ser significativamente diferentes entre elas? Porque, teoricamente, o CAPM ele só utiliza uma variável para a previsão do retorno, que é o beta, o risco sistemático, ou a sensibilidade ao risco sistemático que essa ação, que essa empresa tem. Por conta disso, por mais que o CAPM tenha sido um avanço importante nos modelos estatísticos de previsão de retornos ao longo do tempo, e até um pouco sobre o que seria um retorno justo, e até a que taxa de desconto você deveria utilizar para fazer fluxos de caixa de determinados projetos, ele tinha uma previsibilidade boa, mas que para muitos profissionais e investidores era necessário ter algo ainda melhor. Em 1992, Eugene Fama e Kenneth French criaram um modelo que veio a ser conhecido como Three Factor Model, ou modelo de 3 fatores. Esse modelo, que foi publicado através de um artigo em 1992 e que inclusive concedeu um prêmio Nobel de Economia para o Fama e para o French por causa das suas contribuições ao mercado financeiro, mostrou, através de rigorosos testes estatísticos, outras duas variáveis que eram extremamente importantes na precificação dos ativos. Essas duas variáveis, inclusive, talvez sejam até muito familiares para vocês. Eles mostraram que a variável do tamanho da empresa tinha um impacto significativo no quanto ela iria se valorizar ao longo do tempo, assim como a variável value, ou variável valor. Muitos de vocês já devem ter escutado o conceito value investing, que é um conceito criado, teve vários grandes nomes, inclusive o Benjamin Graham, Warren Buffett, que falam muito sobre value investing. Essa nomenclatura value, ela tem um significado bastante específico no artigo que foi publicado pelo Eugene Fama. E no fim das contas, como é que foi essa fórmula que o Eugene Fama e o French montaram? A gente sabe que o KPM utilizava um fator. Através dessa nova fórmula, a gente começou a utilizar outros fatores. Então vamos relembrar. A fórmula do CAPM, ela era o retorno esperado de um determinado ativo deveria ser o retorno da renda fixa mais o beta vezes o retorno do mercado menos o retorno da renda fixa. Esse é o modelo de um fator. Porém, Fama acrescentou dois outros fatores muito importantes, que a gente vai chamar de beta 2, vezes o fator que a gente chama de small, ou fator de tamanho de empresa, que a gente vai denominar aqui como SMB. E o que esse fator aqui quer dizer? Small minus big, ou seja, pequeno menos grande. Esse fator aqui, ele é um teste estatístico, uma amostra estatística que fala o quanto empresas menores retornaram a mais do que empresas grandes. Então, o S de small, de pequeno, menos o retorno de empresas grandes. Ou seja, o beta aqui
representa o quanto essa empresa é sensitiva a esse fator de tamanho de empresa. Ou seja, quanto maior ou menor ela é. E o terceiro fator, que a gente vai chamar aqui de beta 3, vezes HML. O que é o HML? É High minus Low. Ou seja, o H de High significa alto e o Low significa baixo. Não é tão óbvio quanto o Small minus Big, né? Que você sabe que é diretamente o tamanho da empresa. O H de High vem de um High Book to Market. Ou seja, Book to Market, o B... O book é o valor patrimonial de uma empresa, ou basicamente o valor contábil dessa empresa, enquanto M é o valor de mercado, o quanto ela está sendo negociada na bolsa. Ou seja, quanto maior o book to market, ou seja, maior a relação do preço contábil versus o valor de mercado, mais exposta ao fator value essa empresa está. Então, pessoal, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem uma empresa em que o preço de mercado dela, da ação dela, é de R$10. Porém, essa empresa, apenas em fábricas, ativos no geral, ela tem um patrimônio líquido de R$20. Ou seja, ela tem R$20 de patrimônio, mas ela é negociada a R$10 em bolsa. Qual seria o indicador book to market dela? Claramente aqui a gente tem que 20 é 2 vezes 10, então o book to market dela seria de 2. Ou seja, se a gente parar as operações, vender todos os ativos, essa empresa valeria R$20. Obviamente aqui é um caso extremo. E você até poderia me perguntar, Felipe, quando que isso poderia acontecer? A gente viu muito isso durante 2020, no ápice da pandemia, porque por mais que os ativos tivessem um determinado valor contábil, você tem que vender esses ativos. Muitas empresas não iriam se desfazer das suas operações. Então imagina uma fábrica em que você sequer saberia se ela voltaria a produzir. De que valeriam esses ativos? Além disso, ela ia começar a queimar caixa, porque nesse valor contábil, muitas vezes a gente tem até caixa ali dentro, mas a empresa vai continuar queimando caixa para sustentar os seus empregados, sustentar seus executivos. Ao longo disso, ela vai perdendo valor. Então, de certa maneira, o indicador Book to Market, ou até a variável High minus Low, o que o Eugene Fama está dizendo? São empresas que são subprecificadas pelo mercado. Quando eu digo subprecificadas, são empresas em que o mercado como um todo vê um risco nessa empresa por algum motivo. E não necessariamente, na variável High minus Low, o preço contábil tem que ser maior do que o preço de mercado. Na verdade, muitas vezes nem vai ser. Mas o High minus Low, ele vai pegar as empresas do mercado como um todo que tem essa maior relação. Pode ser que muitas vezes, para determinado segmento, determinada amostra, um bom indicador seja meio, por exemplo. Uma empresa cujo valor de mercado é 40 e o valor contábil é 20. Essa empresa pode ser considerada lá como uma empresa de alto valor contábil frente ao valor de mercado. Não necessariamente tem que ser maior do que 1. Na verdade, muitas vezes nem sequer vai ser igual a 1. Então, pessoal, se a gente parar para ver o que o modelo de 3 fatores está querendo dizer para a gente, é o seguinte. Esse modelo está dizendo que empresas menores retornam mais do que empresas maiores. Small minus big. Eu vou entrar um pouquinho mais à frente no quanto de fato essa tese é verdadeira e se de fato as empresas menores retornaram mais do que empresas maiores no teste estatístico que foi publicado lá pelo Eugene Fama. Além disso, o outro fator que ele está querendo mostrar aqui pra gente através dessa fórmula é empresas que estão com uma precificação pessimista do mercado tendem a retornar mais do que empresas que estão com uma previsão otimista. Na verdade, empresas que têm um preço contábil alto frente ao seu valor de mercado, aqui no Brasil a gente usa muito o indicador que é o contrário, né? Preço sobre valor patrimonial, ou P sobre VP. Quanto menor esse indicador, melhor. É ao contrário da tese aqui, mas ambos querem dizer a mesma coisa. Ou seja, empresas que estão com uma precificação baixa pelo mercado, o mercado de certa forma está dizendo que ela é muito arriscada, tem alguma coisa ali que não está fazendo sentido, essas empresas retornam mais do que as empresas que têm um preço muito alto frente ao seu valor patrimonial. O que a gente pode tirar dessa reflexão? Que empresas de growth, que são empresas que têm aquele preço super esticado, a gente pode pegar até o exemplo do Nubank, por exemplo, uma empresa que nem sequer dava lucro, tinha pouco patrimônio, mas tinha um preço super alto frente ao seu valor patrimonial. Não estou dizendo que o Nubank é bom, não estou dizendo que o Nubank é ruim, estou só fazendo uma relembrança do que aconteceu no caso do Nubank. O Nubank era tido como uma empresa de growth porque nem sequer ainda tinha resultados financeiros positivos, mas já tinha um preço significativamente alto quando comparado a outras instituições financeiras brasileiras, por exemplo. Então, quando falamos de empresas de growth,
são empresas que o seu preço atual reflete uma expectativa de crescimento, uma expectativa de growth, ou seja, são empresas em que o mercado está muito otimista. Do outro lado, empresas de value são empresas que têm um preço de mercado baixo frente ao seu preço patrimonial, ou seja, são empresas que o mercado está pessimista. Quando a gente para analisar friamente, isso leva a gente a uma conclusão que muitas vezes é o contrário do que as pessoas pensam, que empresas de valor são menos arriscadas, mas na verdade empresas de valor são mais arriscadas. E muitas pessoas pensam também que empresas de valor envolvem vários outros critérios que foram amplamente divulgados ao longo dos anos, mas a tese original de valor é simplesmente preço sobre valor patrimonial ou preço sobre valor contábil. Algumas pessoas até fazem uma aproximação também para preço sobre lucro, o quanto o preço dessa empresa está versus o quanto ela lucra. É um indicador que se aproxima de preço sobre valor patrimonial também. Então, em suma, a tese mostra que empresas menores são mais arriscadas, por representarem mais risco, elas tendem a retornar mais no longo prazo. Do outro lado, empresas de valor são mais arriscadas, por conta disso, elas tendem a retornar mais no longo prazo. E por que eu dou bastante ênfase no longo prazo? Porque, como qualquer investimento de risco, pode ser que por períodos relativamente longos, 5, 10 anos, até como aconteceu com as empresas de valor nos Estados Unidos na última década, pode ser que elas retornem menos do que as empresas de growth. A gente pode até fazer uma comparação com renda fixa. Existem vários e vários anos, e às vezes muitos anos acumulados, em que a renda fixa vai retornar mais do que a ação. A tendência é que no longuíssimo prazo, e quando digo longuíssimo prazo, eu tô querendo dizer 15, 20 anos ou mais, empresas com características de valor e empresas com características small, pequenas, tendam a retornar mais do que os seus pares opostos. Felipe, mas empresas menores de fato retornam mais do que empresas maiores no longo prazo? Como vocês sabem, a Portfel sempre faz seus investimentos, suas recomendações de investimentos, baseado em ciência e baseado em evidências. Por conta disso, existe uma série de artigos que mostram que, de fato, empresas menores retornam mais no longo prazo. Como exemplo, eu quis pegar aqui um estudo do Instituto CFA, o CFA, que é a certificação mais reconhecida em finanças do mundo, tem um Instituto CFA que produz uma série de artigos e estudos. Eu, inclusive, sugiro que muitos de vocês que se interessem pesquisem no Instituto CFA por artigos que podem mudar a visão de vocês sobre investimentos. Nesse artigo específico aqui, que foi publicado em 2022, a gente consegue ver no gráfico que esse gráfico aqui ele representa desde 1926 até 2019 como foi o retorno, ou seja, o alfa produzido por ações small versus ações big, ações de empresas grandes. E vocês podem reparar que isso aqui é a diferença entre essas ações. O retorno de ações pequenas menos o retorno de ações grandes. Então não é uma comparação de renda variável com renda fixa, por exemplo. Quase 20 anos após o estudo, 18 a 20 anos aqui, 1946, 47, aqui a gente já tinha um 300% de retorno adicional por essas ações. A gente pode ver aqui que no final do estudo, um pouquinho depois de 2019, o retorno acumulado foi de 600% a mais praticamente, um pouquinho menos do que isso, em alguns picos chegou a passar disso. Ou seja, se você tivesse entrado comprado em ações small e vendido em ações big, você teria um retorno adicional de 600% e ainda teria que somar o retorno da renda variável versus a renda fixa. No caso de ações de valor, o gráfico ele se comporta um pouquinho diferente, mas o retorno é ainda mais expressivo. Ao longo do tempo, também ali, o começo do gráfico, julho de 1926, a gente vê que o retorno vem aumentando de empresas de valor, olha, chegando aqui em 500%, cruzando essa linha aqui, vai subindo, chegou a ser 4.500% aqui no comecinho do milênio e depois veio caindo. Isso aqui tem um pouquinho até do que eu falo sobre períodos em que ações de valor podem retornar menos, porque teve uma queda expressiva. Mas quando a gente olha no acumulado, até depois de 2019 aqui, a gente vê que tem um retorno de 2.200%, 2.300% a mais do que empresas de growth. É importante lembrar que a gente teve várias quedas no meio do caminho aqui, especialmente quando a gente tem, aqui, momentos de quedas de juros, muitas vezes são benéficos para empresas de growth, porque empresas growth, elas estão projetando lucros lá na frente, e se você diminui a taxa de desconto, elas tendem a se valorizar ainda mais.
Porém, só um disclaimer, né, um aviso, volto a lembrar que é impossível prever quando as taxas de juros vão mudar e que o preço das ações sempre vão refletir a expectativa do mercado. Então, eu não recomendo que as pessoas tentem descobrir quando é melhor investir em value ou quando é melhor investir em growth. Se trata muito mais de uma decisão de investimento de longo prazo e que seja adequada ao seu perfil. Então, pessoal, por que os 3 fatores, o modelo de 3 fatores, é tão amplamente estudado e apresentado e utilizado hoje para investimentos? Porque esse modelo mostrou que de 70% que a gente tinha no CAPM, a gente passou a ter uma previsibilidade dos retornos de 95%. É um modelo que melhorou significativamente algo que já era bom. E além de ter uma previsão extremamente elevada, esse modelo ajudou a gente a entender como ter uma melhor performance no longo prazo e, principalmente, como montar um benchmark, um comparativo adequado para os gestores de ações, por exemplo. Então, aqui no Brasil, é muito comum que os gestores utilizem o Ibovespa ou o IBRX como comparativo. O meu fundo gerou alfa porque eu bati o Ibovespa na janela de 2010 a 2024, por exemplo. Mas a grande pergunta que fica é: será que o Ibovespa, que é um índice amplo de mercado, é o melhor comparativo para esse gestor? Grande parte dos gestores dizem que utilizam uma estratégia value, de valor, por exemplo, que é mais arriscada do que o índice amplo do mercado. Será que se a gente comparasse esses gestores com um índice de valor ao invés de um índice de mercado aberto, eles também bateriam esse índice? Porque, no fim das contas, o alfa não é só a geração de um retorno adicional frente a um benchmark qualquer. O alfa é um retorno adicional frente ao mesmo nível de risco que está correndo. Então, se você tem uma carteira de ações e compara com o CDI, não faz muito sentido, porque são riscos muito diferentes. Se você tem uma carteira de ações de valor e compara com o Ibovespa, também não faz muito sentido. Uma carteira de ações de valor, estratégias de value investing, elas deveriam ser comparadas ao índice de valor. A mesma coisa a gente pode dizer para gestores de small caps. Comparar empresas pequenas com o Ibovespa, com o IBRX, com qualquer índice amplo, né? A gente pode levar isso para o S&P 500 também lá fora e por aí vai, não é o mais adequado. O mais adequado é comparar com o índice de empresas pequenas, small caps. E será que quando a gente pega uma amostra grande de gestores no Brasil e compara com um indicador adequado, como o indicador de valor, por exemplo, eles batem o benchmark? Esse é um assunto que eu vou abordar no próximo vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like, deixar seu comentário, pode ser seu feedback, seu elogio, até o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. E não esqueça de compartilhar também com quem pode se interessar em investimentos baseados em ciência. Um grande abraço e vejo vocês no próximo vídeo.